Deixa eu só dar uma notícia que acabou de chegar, a Júlia do Ailib trouxe para a gente. A defesa do ex-presidente Bolsonaro pediu que ele possa cumprir pena em regime domiciliar. A gente sabe que isso é uma estratégia da defesa, contando com a idade, contando com as questões de saúde relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro. Então, ela trouxe para a gente isso, que os advogados estão pedindo, laudos médicos atualizados, estão dizendo também do caráter excepcional e humanitário que permeia a previsão. Aí citam um artigo, do Código de Processo Penal, sem prejuízo dos recursos ainda cabíveis. Então, eles querem concessão de prisão domiciliar humanitária, em substituição ao regime inicial fixado, que é fechado, por conta do tamanho da condenação. 27 anos foi a condenação do ex-presidente Bolsonaro, que deve ser cumprida integralmente na avaliação dos advogados na residência do ex-presidente Bolsonaro, sob monitoramento eletrônico e com as restrições que Vossa Excelência, se referindo ao ministro relator, Alexandre de Moraes, entender cabíveis. Também pedem autorização para deslocamento exclusivo para tratamento médico, mediante prévia comunicação ou caso de urgência, justificativa no prazo de 48 horas e o reconhecimento da natureza humanitária e excepcional da medida, assegurando-se o direito à continuidade do tratamento clínico integral. Agora, falando um pouco desse pleito, desse pedido dos advogados do ex-presidente Bolsonaro, eles sempre tiveram essa expectativa de que Bolsonaro acabasse sendo transferido depois de cumprido, depois de transitado em julgado todo o processo. A gente está na fase ainda dos embargos de declaração, tipo um segundo round dos embargos de declaração. Só depois disso, quando, de fato, todos os recursos estão esgotados, é que a pena pode começar a ser executada. Então, na avaliação não só dos advogados, mas também de aliados políticos do ex-presidente Bolsonaro, eles tinham uma expectativa de que ele começasse a cumprir a pena em regime fechado por conta do tamanho da condenação, mas que ele saísse rapidamente por conta da questão da idade e também das alterações de saúde dele, mais ou menos nos moldes do que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor, que estava numa cela especial e foi levado à prisão domiciliar depois da defesa dele apresentar mais de 100, foram 130 laudos, exames médicos, provando que ele não tinha condição de ficar onde ele estava ali na cela especial e, por isso, foi concedido ao ex-presidente Fernando Collor essa prisão domiciliar humanitária. Então, o que os advogados do ex-presidente Bolsonaro estão pedindo nesse momento é que ele não tenha que passar, nem que seja breve temporada, na cadeia. E aqui, claro, em Brasília especula-se onde ele ficaria, teria uma sala da Superintendência da Polícia Federal pronta para receber o ex-presidente Bolsonaro, mas a grande expectativa é que ele seja levado, se esse pedido que a Júlia do Ailib trouxe para a gente não for acatado, e ele não ficar direto em prisão domiciliar, que ele fosse levado à cadeia Papuda, que é o complexo penitenciário aqui no Distrito Federal. Senadores aliados do ex-presidente Bolsonaro já fizeram ali uma visita à Papuda, saíram de lá dizendo que não teria condições, que teria que entender quanto tempo leva para uma ambulância chegar lá, se for o caso, como seria o primeiro atendimento por conta das condições de saúde do ex-presidente Bolsonaro. Então, essa expectativa de aliados de que ele fosse levado ali para a Papuda e agora a defesa pedindo que ele permaneça em prisão domiciliar, porque o ex-presidente Bolsonaro está em prisão domiciliar por conta de outra investigação, aquela investigação que trata sobre a atuação do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, que mirou na anistia ao pai, queria provocar as autoridades do governo Trump para forçar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, no fim das contas, acabou acertando o tarifaço e as sanções, que agora o Brasil tenta reverter ali nas negociações com os Estados Unidos, com o governo Trump. Já houve um recuo na parte do tarifaço, na questão comercial, essa história não está resolvida, mas tem também as sanções políticas que foram dadas ali, com suspensões de vistos a autoridades e também a Lei Magnitsky, aplicada por conta de todo esse imbróglio político também, de todo esse contexto. Queria conversar com vocês a respeito disso, começando por você, Valdinho. O que você imagina aí que virá de resposta do ministro Alexandre de Moraes? A gente sabe que já tinha essa perspectiva de que ele ficasse pouco tempo na cadeia. O que a defesa quer é que ele nem vá para a cadeia, já comece cumprindo regime domiciliar no esquema que ele está hoje. Eu havia conversado com os advogados, Marina, eles haviam prometido entrar com um pedido de prisão domiciliar antes da execução da sentença por parte do ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, veio até antes do encerramento do último prazo para apresentação de novos embargos de declaração. O prazo final
é agora na segunda-feira, meia-noite, na próxima segunda-feira, meia-noite, e antes mesmo disso, né, dessa possibilidade, eles já decidiram não entrar, segundo me disseram, não vão entrar com novos embargos de declaração, estavam fazendo os laudos, preparando os laudos ali médicos, né, os dois advogados que visitam Bolsonaro na casa dele, dizem que ele está num estado de saúde muito frágil, que ele continua tendo crises contínuas de soluço e que, por questões humanitárias, ele deveria já começar a cumprir a prisão já domiciliar, né? Pela legislação, Marina, quando você tem uma condenação por 27 anos e 3 meses, o cumprimento da pena tem que ser, inicialmente, regime fechado num sistema prisional, né? Aí tem todo o debate, vai ser na Papudinha, que é uma área mais específica para autoridades, lá na... Presos que podem gerar algum tipo de instabilidade, algum tipo de protesto, também, né? Lá. Ou numa sala na Polícia Federal, que acho que é a hipótese menor, ou mesmo numa dependência de um quartel do Exército. Também é outra possibilidade, lembrando que na segunda-feira o ministro Alexandre Moraes esteve com o comandante do Exército, Tomás Paiva, e também com o ministro da Defesa, o Zé Múcio, para tratar da prisão dos oficiais militares, os generais que vão ser presos, né? Mas também trataram de Bolsonaro. Disseram claramente o comandante, olha, essa é a decisão do senhor, ministro relator, mas caso você decida que ele tem de cumprir pena numa área do Exército, nós vamos recebê-lo. O Exército prefere que não, mas se for determinação do ministro, eles vão receber ali, tem de receber, é uma obrigação receber, foi isso que o comandante falou, vamos cumprir a sua determinação se for nesse sentido. Agora, eu acho, Marina, tem gente falando que ele deveria pelo menos fazer uma escala, como a Andréa tem dito ali, reportando fontes, né, que ele deveria fazer uma escala num sistema prisional, né, por causa da lei, estabelece, Collor fez, aconteceu isso com Collor. Mas se os laudos realmente mostrarem uma situação muito frágil de saúde do ex-presidente, eu acho que o melhor nesse caso seria conceder imediatamente a prisão domiciliar. Se o estado de saúde dele está realmente como eles estão dizendo, e isso vai ter que ser comprovado por um laudo médico, e o que me disseram é que eles não vão apresentar qualquer laudo médico que suscite qualquer dúvida, porque com certeza o ministro Alexandre de Moraes vai pedir uma equipe médica para ir conferir se esses laudos médicos são realmente, refletem a realidade pela qual está passando o ex-presidente. Por isso que, se for realmente verdade isso, se for confirmada por uma equipe designada pelo ministro relator, acho que o melhor caminho seria realmente a prisão domiciliar já, mantê-lo onde ele está, né? Sim, e a questão da defesa também, né? Não é um laudo, não são 2 laudos, são muitos laudos. No caso do ex-presidente Fernando Collor, foram 130 laudos, ou algo assim, mostrando que, de fato, ele não tinha como. Então, a defesa teria que se articular muito para mostrar... O estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro é muito mais complicado do que do ex-presidente Collor, né? Lembrando do contexto político, Flávia, Dapi e Dani, o governo do Distrito Federal chegou a questionar, né, a capacidade da Papuda, pediu avaliação. Olha, será que, de fato, tem condição de receber o ex-presidente Jair Bolsonaro? Aí o ministro Alexandre de Moraes, relator, respondeu que não era pertinente aquele pedido, né, naquele momento e tal. Eu queria jogar para vocês para entender a expectativa diante desse pedido da defesa. O Valdo traz para a gente que já era uma estratégia desenhada e a Júlia do Ailib trouxe que, de fato, eles pediram. Confirmou realmente essa estratégia de tentar fazer com que ele permaneça da forma como está, porque está em prisão domiciliar aqui em Brasília. Vou falar rapidinho, vou passar para o Dapi, que ele não falou na última rodada. Papel da defesa, né, Marina? E acho que era esperado e é o que se espera da defesa e é o que se esperava em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem, de fato, de conhecimento público, a fragilidade de saúde dele. Eu só queria adicionar que uma outra possibilidade de prisão de Bolsonaro, afora a Papuda ou Papudinha ou a própria residência, é uma unidade militar, né? Como ele tem patente
né, de capitão, ele poderia ficar detido numa instalação militar, aliás, como acontece com o general Braga Neto, aqui no Rio de Janeiro. Então, há também essa possibilidade intermediária de detenção. Dapi? Eu não consigo desvincular o que aconteceu com o ex-presidente Collor do que acontecerá com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque algumas das coisas que a defesa do Collor levantou e foram levadas em consideração para ele passar 6 dias preso fora de casa, não eram do conhecimento público. A gente não sabia disso e é bom lembrar que numa das audiências ele inclusive retruca, dizendo não tem isso não. Tem uma das coisas que ele diz que não tinha. Parkinson, creio, ele nega que tivesse isso e faz parte do laudo. Então eu acho que o que fizeram para o Collor era um sinal do que vão fazer para o Bolsonaro. Sendo que, no caso do Bolsonaro, por mais que os laudos sejam necessários e laudos idôneos, né, para a justiça ser realmente feita, as condições de saúde dele são de conhecimento muito mais público do que eram as condições de saúde do ex-presidente Collor. Então, eu creio que o Collor fez uma escala, para usar na expressão da Sadi, no complexo prisional lá em Alagoas e na Polícia Federal por conta dessa obrigação da lei. Mas uma pessoa que tem problemas de saúde maiores do que o Collor, e não é um ex-presidente remoto na história do Brasil, é o último ex-presidente da história do Brasil, vai acabar conseguindo quase imediatamente a prisão domiciliar, imagino assim. Lembrando que ele está recebendo visitas, né, com autorização do ministro do Supremo, e toda vez que um aliado vai até a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, faz questão de dizer que ele não está bem, né, inclusive emocionalmente abalado, mas que está com essas questões de saúde assim muito fortes, né, que ele está tendo essas crises de soluço cada vez mais frequentes, né, Valdo? Eles fazem questão de dizer também para respaldar um pouco, né, para embasar um pouco esse pedido que todo mundo sabia que viria. Muita gente chegou a suspeitar, será que a situação dele de saúde está tão ruim assim? Mas pelo histórico recente dele, tudo indica realmente que ele está com uma saúde muito delicada. Isso misturado com a questão do componente emocional, porque não é trivial você que já foi presidente da República, de repente você ir cumprir uma pena na papuda, né? Se a lei manda, tem de ir cumprir. Mas no caso dele, sendo comprovado, e pelo visto acho que vai ser comprovado, que os laudos médicos serão apresentados ao ministro relator Alexandre de Moraes, o advogado, o doutor Paulo Cunha Bueno, me disse que eles estão pegando laudos de médico do Albert Einstein. Não creio que um médico do Albert Einstein venha a dar um laudo que possa ser colocado em dúvida, né? É uma entidade hospitalar de respeito no país. Então, creio que, mesmo assim, o ministro deve pedir para uma outra junta médica ir lá dar uma confirmada no estado de saúde do ex-presidente. Eu acho que, neste caso, não há muito o que fazer. Eu acho que tem que dar a prisão domiciliar para ele, mantém ele exatamente ali dentro de casa. Inclusive, você não gera muita comoção, tá? Já está em casa, fica em casa, cumpre a pena em casa. Eu acho que é o melhor caminho até para distensionar o país, mas aí é mais do que distensionar. É uma questão humanitária mesmo, Marina, que eu acho que ele tem direito a essa prisão domiciliar. Lembrando que a condenação do ex-presidente Bolsonaro foi porque, segundo investigações, ao que tudo indica, ele foi líder de uma organização criminosa, fazia parte de um núcleo crucial para tentar uma trama golpista, né? Então, ele teve uma condenação ali, depois de todo o processo, né? E agora eles estão na fase de recursos ainda, porque houve uma primeira rodada de embargos de declaração, que é a forma que se chama, né, um dos recursos que a defesa tem direito. Eles fizeram essa tentativa, não foi bem recebida, ou seja, o Supremo Tribunal Federal disse não, mas tem uma segunda rodada agora de possibilidade. Como o Valdo disse, segunda-feira da semana que vem termina esse prazo, então antes do prazo final dos recursos, ainda tem uma possibilidade de embargos infringentes, mas que Alexandre de Moraes, caso a defesa tentasse, diria não, pelo fato de a divergência ter sido menor, né, do que necessário. Foi um placar de 4-1, teria que ter sido 4-2. Mas ainda assim a defesa poderia ganhar tempo com isso. Teria que ter sido 3-2. Exatamente, teria que ter sido 3-2, né, Flavinha? Então ainda tem essa questão de tentar ganhar tempo, mas no fim das contas, sabendo que
terminando já nessa reta final a fase de recursos, ele teria que ir obrigatoriamente começar esse regime fechado na cadeia. Então, os advogados já se antecipando a esse movimento para tentar fazê-lo ficar em casa diante do estado de saúde dele, que, segundo aliados, de fato, não está nada bem. Marina, um último comentário para ser coerente, né? De modo geral, essas prisões de figuras públicas, notórias, elas servem de exemplo muito nítido em relação a como funciona o sistema judiciário de execução penal. Eu lembro da prisão da Adriana Anselmo, então mulher, né, de Sérgio Cabral, que assegurou a prisão domiciliar porque tinha filho menor de 12 anos. E, a partir dali, o Conselho Nacional de Justiça tornou claro que outras mulheres presas com filhos menores teriam esse direito assegurado também. É muito provável que essa questão humanitária que o Valdo mencionou alcance outros indivíduos da imensa população carcerária brasileira. Então, fica aí a recomendação, né, de que outros presos igualmente com problemas graves de saúde também tenham essa prerrogativa, para a gente entender o cumprimento da lei como um cumprimento justo e não como um privilégio. Marina. Técnico, né, Flavinha? Boa. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, que o CNJ faça essa normatização, né? Que você, a partir de agora, porque eu acho que o ex-presidente Bolsonaro, pela situação dele, tem esse direito, né? Mas a gente tem vários casos aí em presídios de pessoas que estão também com uma situação muito delicada de saúde, mas ninguém olha por eles. Eu acho que essa ressalva feita pela Flavinha é muito importante.